que a terapia neural, o que a procaína faz dentro do cérebro que provoca essa catarse? Ou seja, você faz ali 5 anos de terapia em 10, 15 minutos, é isso? Exatamente. Porque o feixe, né, a procaína, quando a gente aplica, ela vem reformulando aquela carga elétrica de todos os neurônios numa progressão. Então, quando ela vem reformulando essa carga elétrica, ela vai encontrar, em algum momento desse trajeto, ela vai encontrar um bloqueio. Isso no contexto clínico de procedimento odontológico. Chegou uma hora que muita gente me procurava só para fazer a terapia neural, não o uso da procaína em si, mas as pessoas queriam passar pela catarse, né? O que é a catarse? Agora eu vou ter que explicar o que é a catarse, né? A catarse é quando a gente encontra um bloqueio neurológico que afeta aquela pessoa de alguma forma, é um campo interferente. E quando a gente consegue encontrar esse campo interferente, aquela pessoa ela retoma a memória daquilo que promoveu o campo interferente, né? Então, por exemplo, muitos traumas, ou até mesmo relacionamentos, é aquilo que eu estava falando antes, né? Os conflitos, os traumas, e, enfim, eles vão promovendo. De qualquer idade, doutora Juliana, inclusive aqueles traumas lá, eu não sei se intrauterinos, mas sim, com 1 ano de idade, com 8 meses, porque a gente, né, não sabe aí nesse mundão aí o que essas crianças sofreu, que hoje é um adulto, né? E às vezes não consegue entender o comportamento dessa pessoa hoje. Nossa, mas por que eu ajo assim, né? Porque às vezes lá, com 6 meses, com 1 ano, 2 anos de idade, teve um trauma, né? Exatamente, eu já cheguei a ver trauma de criança que passou por uma situação com menos de 1 ano de idade, ela não lembrava, mas na catarse veio a memória e depois ela foi perguntar para a mãe se aquilo tinha acontecido e a mãe confirmou. Olha só. Então assim, impossível uma criança ter uma memória com 7 meses de idade, né? E é bom reforçar aqui, doutora Juliana, essa questão do trauma, né? Porque eu queria, para você que está nos assistindo, eu queria que você entendesse o seguinte, até dando aqui o meu depoimento. Às vezes você ou eu, nós agimos de determinada maneira, com o nosso parceiro, com o nosso filho, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso avô, nós temos determinado tipo de comportamento. E às vezes a pessoa fala, nossa, mas por que você é assim? Por que você age dessa forma? Então a terapia neural, aí é que eu quero entender aí, doutora Juliana, quando você faz esse protocolo, quando você faz esse procedimento, então pode ser um problema que você teve lá com 6 meses, 1 ano, que está registrado no teu inconsciente, pode ser uma briga que você teve com seu pai, com a sua mãe, com o seu namorado, com a sua namorada, às vezes uma briga de escola, pode ser qualquer relação, né, qualquer relacionamento que não terminou bem, que ficou esse trauma, e que você escondeu tanto, né, tá tão escondido lá, que você não lembra. O que a terapia neural, o que a procaína faz dentro do cérebro que provoca essa catarse? Ou seja, você faz ali 5 anos de terapia em 10, 15 minutos, é isso? Exatamente. Porque o feixe, né, a procaína, quando a gente aplica, ela vem reformulando aquela carga elétrica de todos os neurônios numa progressão. Então, quando ela vem reformulando essa carga elétrica, ela vai encontrar, em algum momento desse trajeto, ela vai encontrar um bloqueio. E quando ela chega nesse bloqueio, o que ela faz? Puf, ela dissolve esse bloqueio. Só que quando ela dissolve esse bloqueio, ele vem à tona toda aquela memória, o sentimento. Eu sempre costumo falar assim que fica fácil. No momento que você sofre, e como você falou, era de passar por um trauma, às vezes é presenciar um trauma, às vezes é a briga dos pais, uma briga séria dos pais que a criança presenciou e traumatizou. Então, quando a gente sofre um choque, o nosso cérebro guarda uma espécie de gavetinha daquele momento do dia X, no ano tal, aconteceu isso. Na gavetinha tem o que você ouviu, o que você viu, tem todos os sentidos. Então, o que você viu, o que você ouviu, o cheiro que você sentiu,
a descarga emocional, os hormônios que vieram à tona no seu corpo naquele momento, que fizeram você se sentir daquela forma, se você chorou, se você ficou arrepiado, se você teve vontade de correr, se você sentiu medo, isso fica registrado. Então, essa gavetinha tá ali naquele nozinho do neurônio, digamos assim, tá, gente? Estou explicando de uma maneira fácil de entender. E aí, quando essa liberação de voltagem elétrica no neurônio vem acontecendo, e chega nesse nozinho, nessa gaveta, ela abre, e quando ela abre, tudo isso vem à tona. Então, pode ser que numa consulta a pessoa venha aos prantos sem saber o porquê, porque foi o que ela sentiu naquele momento que ela nem lembra. Pranto, pode vir até gargalhada, tá? A sensação depende do que aconteceu. Vem o cheiro, vem a lembrança, ela consegue falar o que ela está sentindo, né? Então, muitas vezes, por isso que a memória de algo que não era consciente vem. E isso, aqueles traumas, mesmo de adultos, né, que o cérebro apaga por uma questão de segurança própria, vem à tona também. Isso é importante, porque esse processo de defesa do cérebro, né, de apagar os traumas, ele apaga para que a pessoa faça justamente essa digestão da vida, né? Só que isso vai gerar bloqueios, vai gerar medo. A gente tem aí um exemplo básico, né, de obesidade, por exemplo, vou dar um exemplo, né, que normalmente pessoas obesas sofreram vários tipos de traumas. A gente tem vários tipos que são comuns, né? Então a pessoa não sabe por que ela não consegue perder peso. Então a gente vai lá, e sem julgamento, né? Ah, eu tenho que ir no lugar tal, no ponto tal, no meridiano tal. Não, a gente vai sentindo e conversando com a pessoa. A história de vida, ou o que eu chamo também de história da queixa, né? Ela é extremamente importante. Não, não tem como, né, fazer terapia neural sem isso, porque é onde a gente encontra o lugar, né, digamos assim, onde a gente vai começar a aplicar. É na fala, na escuta. A gente tem que ouvir o paciente muito para poder entender onde tem que ser aplicado. E aí, nessa escuta e nessa liberação, a gente encontra aí o ponto que estava travando aquela pessoa. E ela vai entender, porque ela vai se ouvir, ela vai sentir, e daí em diante ela passa a ter muito mais facilidade para perder peso, porque ela entendeu qual era a relação de uma coisa com a outra, ela não estava querendo se liberar por algum motivo, né. E isso, assim, é um mundo de situações e causas possíveis,